Choque de Cultura está de volta e agora vamos de curiosidade. Vamos para destinos onde só os mais corajosos teriam coragem de encarar. Antes de iniciar uma viagem, é importante planejar e conhecer as opções, caminhos e principalmente conhecer a história do local que você vai visitar. A maioria das pessoas procuram lugares calmos e com paisagens deslumbrantes. Mas há outras que estão dispostas a encarar desafios e improvisar a todo momento. E hoje, no mundo desconhecido, vamos te mostrar alguns destinos que apenas os turistas mais corajosos são capazes de encarar. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. A Floresta Roia Baciu. A Floresta Roia Baciu está localizada na Transilvânia, na Romênia, e é bastante conhecida pela variedade de histórias sobre fenômenos paranormais. A floresta é densa e fechada e possui um aspecto altamente intimidador com ocorrências de diversas atividades incomuns. Diversos relatos narram o avistamento de fantasmas ou aparições. E na década de 70, diversas pessoas relataram avistamentos de OVNIs. Os visitantes relatam sofrer de grande ansiedade, com a sensação de estarem constantemente sendo observados ou perseguidos. Além disso, a vegetação apresenta formas incomuns e, de acordo com o biólogo Alexander Sift, a madeira das árvores é extremamente dura, sendo difícil de cortá-las mesmo usando um machado. E aqui, os equipamentos eletrônicos apresentam um mau funcionamento. Esta região tornou-se muito conhecida nos anos 60, mais especificamente em 18 de agosto de 1968, quando um técnico militar chamado Emily Barnea divulgou algumas fotografias de OVNIs sobrevoando a floresta. As fotos não foram analisadas por especialistas e continuam sendo um enigma. Ainda na década de 60, um pastor, juntamente com suas 200 ovelhas, desapareceram sem deixar rastros. Os especialistas não sabem exatamente o que causa estes fenômenos paranormais, e a floresta continua a ser um mistério para todos. Capela dos Ossos. A Capela dos Ossos está situada na Igreja de São Francisco, na cidade de Évora, e é um dos monumentos mais conhecidos de Portugal. Ela foi construída no século XVI por iniciativa de 3 monges franciscanos que pretendiam transmitir a mensagem da transitoriedade da vida. Um dos principais motivos de sua construção foi o fato dos cemitérios estarem ocupando muito espaço na cidade. Haviam exatamente 42 cemitérios lotados. Então os monges pensaram em uma maneira de aproveitar toda a área para outros fins. A solução dos franciscanos, que aliás foi bem comum e criativa, foi de retirar os ossos dos cemitérios para decorar uma capela. As paredes deste local e 8 pilares estão decorados com ossos e crânios humanos ligados por cimentos pardos. Acredita-se que aqui se encontram mais de 5.000 caveiras humanas, entre inúmeros ossos de outras partes do corpo, preenchendo espaços do chão ao teto. Esta capela é uma boa alternativa para você que gosta de locais com um toque de mistério. Colina das Cruzes. A Colina das Cruzes é um centro de peregrinação católica situado a cerca de 16 quilômetros de Šiauliai, na Lituânia. A colina tornou-se um santuário após a revolta camponesa de 1831 contra a Rússia. Estima-se que de 10 a 20 mil pessoas morreram nesta ocasião, e as pessoas que não encontraram os corpos de seus entes queridos colocaram cruzes neste local em homenagem a eles. Desde então, a colina tornou-se um local de peregrinação para os católicos, que todos os anos a visitam e deixam uma cruz como sinal de respeito e de fé. A colina possui cerca de 60 metros de altura e 40 metros de largura. Milhares de cruzes, estátuas, entalhes, rosários, pinturas de santos e outras lembranças de objetos significativos empilham-se neste local. Hoje, existem mais de 200.000 cruzes nesta colina. O Caminho do Rei. O Caminho del Rei é uma ótima opção para quem gosta de aventura. Trata-se de uma passagem cravada nos desfiladeiros de Xorro e Gaitanejo, a norte de Málaga, na Espanha, e possui cerca de 3 quilômetros de extensão. A construção foi concluída em 1905 e foi feita enquanto estava sendo construída uma hidrelétrica no rio Guadalhorce.
pois os trabalhadores necessitavam de uma passagem que cruzasse os desfiladeiros para transportar os materiais, fazer a vigilância e também a manutenção do canal. No ano de 1921, o rei Afonso XIII cruzou o caminho para inaugurar a represa, e desde então, a rota ficou conhecida por seu nome atual. A falta de manutenção e o abandono fizeram com que a estrutura da estrada fosse comprometida, provocando o desmoronamento de algumas das etapas. Por este motivo, este é um dos pontos favoritos para os turistas que procuram emoções fortes. Após a morte de alguns turistas, entre 1999 e 2000, o governo resolveu fechar as entradas para realizar reformas. Mas, mesmo assim, os aventureiros encontraram formas de entrar neste local. Em 29 de março de 2015, após um investimento de 2.800.000 euros, o local foi aberto oficialmente ao público. Caixões pendurados. Em Sagada, nas Filipinas, está situado o cemitério mais incomum do mundo. Dezenas de caixões estão precariamente agarrados às rochas escarpadas com restos mortais dos ancestrais do povo de Sagada. Apesar de apenas alguns caixões serem visíveis, todo o rochedo aloja centenas deles, pois o povo de Sagada perpetua este ritual há mais de 2.000 anos. Todo o processo fúnebre tem início bem antes do sepultamento propriamente dito. Os pequenos caixões de madeira são feitos manualmente pelos idosos quando estão próximos de falecer. Se já estiverem muito fracos ou incapacitados para o trabalho, o caixão é feito pelos seus filhos ou parentes próximos, de forma que esteja concluído a tempo de receber o corpo. O ritual ainda obriga que os cadáveres sejam colocados dentro dos caixões, por menores que eles sejam em relação ao corpo, ainda que por vezes seja necessário partir os ossos para que caiba em um espaço tão pequeno. Os caixões são transportados para o alto dos rochedos, juntando-se aos de seus antecedentes. De acordo com os moradores, este ritual é feito para que os corpos estejam mais próximos dos céus. A Piscina do Diabo. A Piscina do Diabo está localizada na cachoeira Victoria Falls, na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, na África. Com uma queda de mais de 125 metros de altura, ela é considerada a piscina natural mais perigosa do mundo, que apenas os mais corajosos têm coragem de encarar. Durante os meses de setembro e novembro, o volume e fluxo da água é menos intenso, fazendo com que uma das beiradas da cachoeira abrigue uma incrível piscina natural. Apesar de assustador, os guias turísticos garantem que é quase impossível ser arremessado cachoeira abaixo. Este lugar é realmente incrível, e mesmo com um nome um tanto assustador, pode ser o local perfeito para quem gosta de aventura. Monte Huashan. Esta trilha está localizada no Monte Huashan, a 120 quilômetros da cidade de Xi'an, na China, e é mais conhecida como o Caminho da Morte. Para chegar até o pico do monte, é necessário enfrentar subidas com escadas super íngremes e pontes feitas de tábuas de madeira. Todo o percurso é feito segurando-se em cabos de aço presos nas paredes da montanha. A recompensa para quem chega ao topo é o templo taoísta, construído no século II a.C. e famoso por servir um dos melhores chás do país. O Monte Huashan é uma das 5 montanhas sagradas da China. Ele é formado por 5 picos. Suas trilhas foram feitas por monges alpinistas para ser um refúgio de budistas, eremitas e taoístas. É importante ressaltar que o uso de equipamentos de segurança não é obrigatório na realização do percurso. Estima-se que cerca de 100 turistas morrem todo ano neste local. Catacumbas de Palermo. As catacumbas de Palermo são conhecidas em todo o mundo. Definidas como Museu da Morte, elas possuem uma imensa coleção de esqueletos e corpos embalsamados. As catacumbas são do século XVI, e a princípio o que havia neste local eram apenas alguns corpos de monges. Porém, as pessoas perceberam que o local possuía as condições ideais de conservação e os corpos demoravam para se decompor. Este fato foi visto como um milagre divino, e a partir de então, os corpos da população de Palermo passaram a ser mumificados aqui. Seus corpos eram preparados, vestidos e colocados em um lugar de destaque, em nichos pelas paredes. Porém, isto custava caro e apenas as pessoas mais importantes, como médicos, advogados, artistas, coronéis, entre outros, eram mumificados aqui.
Em 1880, as catacumbas foram fechadas e pararam de receber os corpos, mas foram abertas em 2 exceções. Uma em 1911, para o vice-cônsul dos Estados Unidos, e outra para Rosália Lombardo em 1920, uma garota de família nobre que morreu aos 2 anos de idade devido a uma pneumonia. E você teria coragem de encarar ou visitar estes lugares? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima. E aí, você teria coragem de embarcar em um desses destinos? Ai, enrolei. Mas tá certo, né? E aí, você teria coragem de embarcar para algum desses destinos? E agora vamos para a genialidade de Ariano Suassuna. Olha, eu já fiz muita coisa nessa vida. Até advogado eu já fui. Olha, que me perdoe se tiver aqui alguém que é advogado ou que tem vocação para direito. Não leve a mal o que eu vou dizer, não. Eu estou falando do problema pessoal. No meu tempo, não havia essas opções que tem hoje, não. No meu tempo só tinha 3 opções: medicina, direito e engenharia. Quem era bom em conta de somar, ia ser engenheiro. Não é o meu caso. Eu faço uma conta de somar 4 vezes, dá 4 resultados errados. Cada um diferente do outro. Bom, quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico. Não gosto. E quem não dava para nada ia fazer direito. Meu caso. Bom, aí, resultado, eu não dava para nada, mas não me leve a mal. Os que aqui, porque tem gente que estuda direito por vocação, e é uma bela vocação, mas eu não dava para aquilo, não. Eu fui estudar direito, inclusive porque me juntei com um bando de gente que não dava para nada como eu. Hermílio Borba Filho, que era diretor de teatro, Aloysio Magalhães, que era pintor, artista plástico, José Laurino de Mello, que era poeta, e afim. E nós, na faculdade, fundamos o Teatro do Estudante de Pernambuco, e eu passei os 5 anos. Eu não sei nada de direito. Eu estudava para passar. Uma vez eu estudava assim, para ser aprovado. Agora, para vocês verem, me formei, aí não tinha emprego. Aí tinha um grande advogado lá, de Pernambuco, chamado Murilo Guimarães, e ele me chamou para trabalhar no escritório dele. Então eu fiquei lá, porque por falta de emprego, tinha opção nenhuma. Pois bem, olha, eu nunca sofri tanto na minha vida. Nunca sofri tanto. Inclusive, eu não tenho habilidade nenhuma. E para ser advogado, a pessoa tem grande habilidade, astúcia. Porque senão os ruins enrolam a gente. É como político também. Eu não tenho nenhuma vocação política. Quer dizer, eu milito politicamente como escritor. Sempre me dei, mas quiseram uma vez me escolher qualquer coisa lá. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça uma desgraça dessa comigo, não. Tá certo? Eu tenho o maior respeito. A política levada a sério, Aristóteles dizia, é a arte do bem comum. É uma coisa nobilíssima. Mas se eu for lá, eu termino enrolado. E não faço nada, tudo errado. Pois bem, agora, vocês imaginem, eu ser advogado, eu não sei. Eu não sei nem usar um telefone.
Esses meios, eu estou admirado, porque esse aqui tá bem. Sempre que essas coisas eletrônicas, eu não simpatizo com eles e eles retribuem. A antipatia, está entendendo? De vez em quando faz. Eu estou até admirado que até agora não fez. Pois bem, então eu não gosto de telefone. Quando a moça que trabalha comigo lá já tem ouvido desaforo, que eu telefono para lá, eu quero falar com a Ariano. Ela disse, não está não. Então qual é o número do celular dele? Ela disse, ele não tem celular não. Houve o maior desaforo, que ninguém acredita. Eu quero lá negócio com o celular, um negócio que escraviza a gente. Eu não gosto de telefone nem convencional, quanto mais aquela desgraça do celular. E uma coisa mal assombrada, não é? Aí, pessoal falando com a gente, sem a gente estar vendo a pessoa. Não gosto não. Pois bem, e telefonema para mim tem que ser no estilo tradicional. Tem que dizer tudo. Tem que dizer alô, quem fala. Se não disser isso, eu me atrapalho todo. Pois bem, um dia eu estava no escritório do Dr. Murilo Guimarães, desse advogado. Eu estava sozinho, lá perto do telefone. Aí tocou o telefone, eu atendi. Em vez do homem dizer alô, quem fala, o homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Ele disse, desculpe, não é para ir não. Aí eu disse, meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo, fiquei com aquela agonia na cabeça. Aí trocou o telefone de novo, eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo Guimarães. Ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou o doutor Murilo, não. Ele disse, por que é que diz que é? Eu disse, porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí houve uma pequena pausa lá. Aí houve uma pequena pausa lá. Houve uma pequena pausa, porque o próprio homem já estava ficando confuso. Aí ele disse, vai chamar Murilo. Eu disse, doutor Murilo não está não. Ele disse, e ele demora? Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou. Ele disse, e tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem senhor. Ele disse, quem é? Eu disse, Ariano Suassuna. Ele disse, o senhor não sabe nem atender o telefone. O senhor deixa esse negócio, o senhor não dá para isso não. Aí eu deixei. Quando o doutor Murilo chegou, eu digo, doutor Murilo, eu vou deixar isso, eu não dou para isso não. E com isso, o Arte e Cultura de hoje chega ao seu final, mas espero vocês na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus e até lá!